Senhor, irmãos, que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Irmãos, eu queria fazer um comentário acerca do Salmo 40, porque se fala muito, Salmo 40, esperei com paciência no Senhor, e as pessoas falam, eu não vejo a hora de, porque eu quero já estou no Salmo 70, apressa-te, Senhor. Mas eu queria, meus irmãos, nos ater aqui, no Salmo 40, onde tem 17 versículos. E se nós fôssemos analisar cada um desses versículos, meus irmãos, tinha muita coisa para nós dizer. Então eu queria apenas comentar o versículo 1, que diz assim: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Irmãos, esperar, e ainda mais com paciência, eu acho que não é fácil para ninguém. Por quê, meus irmãos? Porque quando eu falo esperar, quem consegue esperar com paciência, irmãos? Quem consegue ter paciência? O que é paciência? É a pessoa ser paciente, é a pessoa estar confiante acerca daquela situação. Davi aqui, ele canta esse salmo, porque ele já tinha recebido várias bênçãos, ele tinha esperado tanto, e tanto com paciência, não tinha murmurado, não tinha reclamado, e Deus ouviu o clamor dele. E o que é clamor? É suplicar. Suplicar o favor do Senhor, né, para que Deus possa abençoar a nossa vida. Então, quando nós falamos esperar, meus irmãos, olha, eu acho que esperar não deve ser fácil para ninguém. Porque hoje a gente não consegue esperar nada, irmãos. Nada. A gente não quer fazer uma comida porque não quer esperar a comida ficar pronta. Nós não temos paciência de ir no restaurante esperar o alimento, às vezes que vai demorar meia hora, 40 minutos ficar pronto, que é uma alimentação saudável, nutritiva, mas nós preferimos ir no fast food, que é mais rápido. Nós, até mesmo algumas coisas de hoje que são feitas, carro, móvel, é feita com tanta pressa, que não tem durabilidade nenhuma. Então, meus irmãos, tudo que é com pressa não tem durabilidade. Então nós vemos hoje, estamos vivendo numa sociedade que tudo é feito com pressa. As máquinas, elas são programadas para fazer tudo muito rápido. Isso é bom para a economia. Mas se a gente fosse ver a durabilidade desses móveis, ou até mesmo desses carros que são fabricados, apenas um exemplo, nós vamos ver que são muito pouco. Então a melhor coisa que tem, muitas vezes, é fazer as coisas, e mesmo que demore, é melhor, porque tem mais durabilidade. Então quando o salmista fala aqui, esperei com paciência, ele estava esperando o mesmo com paciência. E quando nós queremos uma bênção do Senhor, e esperamos ela com paciência, com certeza ela vai vir muito melhor do que se for uma coisa apressada. Porque as coisas que demoram mais, com certeza elas são maiores. E quando nós vemos aqui o tanto de coisa que Deus fez na vida dele, depois, se você tiver mais paciência, leia o Salmo 40. Porque tantas coisas que Deus fez na vida do salmista Davi, porque pelo fato de ele ter esperado com paciência, nós vemos que Deus deu livramento, Deus deu bênçãos para ele, e várias bênçãos. Então nós vemos aqui Davi, ele falando, esperei com paciência no Senhor. Ou seja, esperar com paciência, confiando em Deus, no Senhor, nosso Deus. Porque hoje, as pessoas oram hoje, já que a bênção amanhã. Então, só mais um exemplo, meus irmãos, que nós vemos. Eu queria dar um exemplo com os irmãos. No trânsito. A pessoa está no trânsito. Está numa rodovia. Aí tem um acostamento. Todo mundo está parado ali. Às vezes ela está com pressa, não quer esperar, sai no acostamento. De repente ela pode ocasionar até um acidente, porque lá na frente às vezes tem um carro quebrado. Ela pode bater naquele carro, pode matar uma pessoa. E cadê a pressa? Acabou a pressa, acabou o dia, acabou tudo. Às vezes acabou até a vida dela, porque vai ter que esperar muitos anos. Ou às vezes ela também acaba se machucando e acaba se lesionando. Ou acaba machucando outras pessoas, tem que responder um processo. Ou também pode ter a sua carteira cassada, porque toma uma multa numa rodovia, no acostamento é multa grave. Se eu não me engano, até aumentou já o valor da multa. Então tudo que a gente faz com pressa é mal feito. E tudo que a gente quer com pressa, muitas vezes não vem do jeito bom, não vem do jeito duradouro. É que nem às vezes as pessoas hoje em dia, que quer casar, e às vezes vai estar no desespero e quer casar com qualquer pessoa. Não, se eu não for casar agora,
eu vou ficar patitio, eu vou ficar patitio, e não sabe esperar. O que acontece? Faz um mau casamento, e lá na frente acaba brigando, acaba querendo separar. Não é uma união duradoura. Então nós temos que tomar cuidado, porque hoje a gente está vivendo uma sociedade imediatista, tudo para ontem. Nós queremos tudo para ontem. Mas o salmista, ele nos dá uma lição de esperar, e não é somente esperar, vou esperar e ficar reclamando, ficar murmurando. Não, ele espera pacientemente no Senhor. Ele espera com paciência, ele sabe esperar. Fala, não, Deus, faz a tua vontade. Nos momentos difíceis, claro, todos nós passamos nessa espera, nesse caminho de espera ao qual nós muitas vezes trilhamos. Nós vemos, meus irmãos, que há muitas situações na nossa vida. Então, o que acontece? Muitas vezes nós esperamos, a gente chega em um determinado momento e a gente fala, apressa-te, Senhor, apressa-te, Senhor. Mas muitas vezes não é o tempo de Deus. Porque nós, meus irmãos, estamos presos ao tempo. Deus não está preso ao tempo. Nós estamos presos ao relógio, mas Deus não está preso a nada disso. Para Ele, meus irmãos, o dia da criação foi ontem. Por quê? Porque Deus, Ele tem tudo para nos dar no momento certo. E quando nós esperamos pacientemente, confiando em Deus, nós alcançamos a bênção, e essa bênção é duradoura para as nossas vidas. E às vezes, meus irmãos, o que a gente vê hoje, a esperança das pessoas, porque esperar nada mais é do que ter esperança. Hoje nós vemos o esperar das pessoas, é reclamando, é murmurando, é falando, Jesus, Deus, o Senhor não me ouve, o Senhor não me ama, o Senhor não gosta de mim. As pessoas acabam falando e se colocando em várias situações, quando Deus está falando para nós apenas esperar e com paciência. Mas hoje, essas mensagens que se prega, coloca Deus na parede, que Deus tem que te dar, como quem diz, onde já se viu isso? Que Deus, não, irmão, você não tem que ficar esperando, irmãos, Deus quer te abençoar hoje. Irmãos, Deus nos ensina a esperar. E muitas vezes, Ele quer que nós esperemos nele, confiando nele. E aqui o salmista nos dá uma lição de como nós devemos esperar. Como nós devemos esperar? Paciente. Jesus, muito obrigado. Senhor, me ajuda a esperar. Jesus, eu estou esperando essa bênção. Deus, me ajuda a esperar. Por quê? Porque quando a gente deixa de esperar e queremos tomar a nossa própria decisão, nossas próprias atitudes, na maioria das vezes, meus irmãos, ou em todas elas, a gente só se dá mal. Quando a gente quer colocar os pés pelas mãos, nós só se damos mal. E a gente fala, ai Jesus, porque o Senhor não me avisou? Ai Deus, porque o Senhor não falou comigo? Mas Deus não está falando para esperar? Deus não está falando para você esperar com paciência, que no momento certo, Ele vai se inclinar para você e vai ouvir o seu clamor? Aqui quando fala inclinar, aqui é uma forma poética. Porque Deus não precisa se inclinar. Hoje Deus já está ouvindo o nosso clamor, já está ouvindo a nossa súplica. E Ele está aguardando tudo com Ele, para que no momento certo a nossa bênção possa chegar. Porque às vezes a gente quer tomar nossas atitudes, e o que acontece? A gente coloca a nossa mão e as coisas só dão errado. Às vezes você fala, não, mas eu já resolvi esse problema está resolvido, e está tudo certo. Mas será que foi resolvido da forma que Deus quer? Porque quando Deus resolve uma situação, irmãos, ela se resolve por completo. Mas quando nós resolvemos, fica sempre alguma coisa pendente. Então aqui, o salmista, ele está nos dizendo e nos ensinando. Esperar com paciência. Paciência é ter confiança em Deus. Hoje nós não temos paciência. A criança não tem paciência, o adolescente não tem paciência, o jovem não tem paciência, o adulto não tem paciência, o idoso não tem paciência, o marido não tem paciência com a mulher não tem às vezes paciência com o marido. Às vezes ninguém tem paciência dentro do seu lar, com o outro, ninguém tem paciência com ninguém. Nós estamos vivendo um momento que as pessoas, por qualquer coisa, perdem a paciência. E quando nós perdemos a paciência, a gente fica nervoso, a gente murmura, a gente reclama, a gente fala mal, a gente briga com o outro. Por quê? Porque nós perdemos a paciência. Então o salmista, ele nos ensina esperar com paciência no Senhor.
que no momento certo Ele vai entrar com providência e vai conceder a sua, a minha, a nossa bênção. Porque Deus, Ele espera muitas vezes nós amadurecermos para nos dar a bênção dEle. Porque a bênção dEle são riquezas. E se nós não estivermos preparados para recebermos essas riquezas, Ele não nos concede. Então é por isso aqui que o salmista fala: esperei com paciência no Senhor. No Senhor, meus irmãos. O que é no Senhor? Esperei com paciência no Senhor. É esperar, é ter paciência e obedecer ao Senhor. Porque se você está esperando em alguém, você tem que esperar e obedecer àquela pessoa. Ou, no caso aqui, o nosso Deus, com obediência, com clamor, com súplicas, mas com obediência à palavra de Deus. Então, hoje nós vemos que as pessoas esperam, mas não têm obediência à palavra. Ah, estou esperando. Estou esperando. É que nem aquela coisa, né, meus irmãos? Um exemplo aqui. Ah, estou esperando uma preparada ou um preparado. Mas aí sai com um, sai com o outro. Namora com um, namora com o outro. Isso é esperar? Tem que ver, meus irmãos, o que é esperar para você. Se é esperar com paciência no Senhor, se você está esperando algo no Senhor, então você tem que ser obediente. Tem que orar. Jesus, é aquela pessoa. Eu estou citando esse exemplo, meus irmãos, porque é muito comum, às vezes, as pessoas tomarem as atitudes erradas, principalmente no matrimônio, e depois lá na frente falar: ah, Jesus, por que o Senhor não me avisou? Meu casamento está errado. Então estou colocando um exemplo que todos nós podemos entender, que é isso. As pessoas falam que está esperando com paciência no Senhor, mas se envolve com um, se envolve com outro, se envolve com pessoas ímpias. No entanto, Deus fala: se é no Senhor, é no Senhor. Tem que ser obediente ao Senhor, ou seja, à palavra dele. Então hoje é isso, essa reflexão, esse comentário que eu trouxe para os irmãos. Esperar com paciência no Senhor. E quando nós esperamos com paciência no Senhor, Ele se inclina, ouve o nosso clamor como Ele está ouvindo. Aqui é uma forma poética, como eu repito, que ele traz, que o salmista traz para nós. Mas aqui, e Ele ouviu o meu clamor. Todos os dias Deus está ouvindo o nosso clamor e Ele está vendo também. Se nós estamos esperando com paciência, enquadrado na palavra dEle. Porque se a gente também falar: estou esperando uma pessoa para casar, aí não tem compromisso. Se você quiser uma pessoa, meus irmãos, que seja uma pessoa íntegra, seja íntegra você também. Se você quer uma pessoa, meus irmãos, que não se envolva com outras, não se envolva você também. Então hoje nós vemos que esse imediatismo das pessoas acaba colocando os pés pelas mãos e as pessoas acabam tomando atitudes que não devem tomar, se frustram, acabam pecando contra Deus, e aí essa esperança e essa paciência não existe. E aí como é que Deus vai entrar com providência? Como é que Deus vai dar a bênção? Como é que Deus vai confiar a sua riqueza nas mãos dessa pessoa ou dessa pessoa ou a minha pessoa também, se eu não esperar com paciência? Como fica? Então, meus irmãos, glória a Deus e aleluia por essa palavra, e que Deus possa nos ajudar a guardarmos esta palavra. Amém? Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus.